Vamos começar por parte, né? Vamos começar Igual por parte, Esse o eu vou até- ambiente. eu vou até pegar uma Fica à vontade. resposta. Vamos começar por parte, o ambiente de um advogado criminal. Nossa Senhora. Como que é o ambiente na penitenciária, Márcio? Rapaz, sai de lá com peso, com uma carga negativa, com uma... Você sai pesado. Sai pesado. Né? Porque a gente entra lá, a gente tem um parlatório. Você nunca foi lá não, né? Não. Graças a Deus. Tô brincando, Toninho. É porque assim, a gente tem vários, né? Tem várias penitenciárias. Já rodei vários, não fui preso não, gente. Eu rodei trabalhando. E, por exemplo, vou te dar aqui exemplo de Ponte Nova. A gente tem um vidro com sete furinhos pequenininhos, um interfone e os caras do outro lado, no interfone. Então eu os vejo, eles me veem, e a gente fala pelo Eu interfone. jurava que era numa sala assim, cara. Tá vendo? Eu sou advogado. Eu jurava que você ficava de frente. Não, tem um O vidro. cara numa Mas mesa. eu ia até falar, é Numa filme, mesa. igual filme. Só no É igual filme. filme, a gente fala por ali. Eu achei que era só filme. E aí? Também. Nesse ambiente de Ponte Nova, a gente fala, que se eu quero que ele assine um documento, eu tenho que Não, dar... mas vamos voltar aqui. Você chegou lá na penitenciária. Cheguei. Isso. Como é que é recebido? Como é que funciona? Chego lá, eu dou minha carteira do OAB, a gente chama de P1, na porta, na primeira porta, na P1. Dou minha carteira, ela vai lá e vê se tem algum mandado de prisão pra mim. Que se eu tiver, eu já fico lá mesmo. Entendeu? É sério. Se tivesse, não vai. não. Primeira coisa. Sério, começa assim, entendeu? Entra no Codex, fala, vamos ver aqui, o que esse cara tem aqui. Não, esse cara pode entrar, beleza. Ele pode entrar que ele vai sair, mas você pode entrar de qualquer jeito, entendeu, Tony? Você pode entrar pra ficar, Se quiser pode entrar, entrar pra poder é. sair. E aí a gente desce, a gente não pode entrar com celular, dinheiro, celular, chave de carro, a gente não pode entrar, caneta. Eu sempre aconselho a todos os advogados que vá com caneta BIC, né, que seja transparente, não caneta escura, porque pode ter um bilhete para colocar nesse furinho. Então, a gente sempre eu desço assim, mas desce a rampa, passa naquele body scan. Aí passa no body scan, do body scan a gente vai para P2, aí a gente desce mais uma rampa, vira à direita, onde tem o parlatório. Hoje em Ponte Nova, há 6 anos eu estou como presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB de Ponte Nova. Já pedi a doutora Glorinha, que é um anjo. Eu sou apaixonado com a doutora Também Glorinha, sou. que é a presidente da OAB. Ela parece um chaveirinho, né? Dá vontade de pegar no colo. Não, meu filho, continua nessa comissão. Eu falei, não, doutor Glorinha, eu já contribuí 6 anos. Não, mas no final, doutor Glorinha, só está no segundo mandato, doutor Glorinha. Só foi que era um mandado só, Chiquinho. Não, fica aí. Passo sempre e eu vou ficando nesse troço. Então eu falei assim, gente, nós ficávamos, os advogados, 1 hora esperando os presos saírem. A movimentação, que lá no presídio chamam de trânsito. O que é o trânsito para eles? O trânsito é quem vai para a escola? Esse. Quem vai trabalhar na marcenaria? Fulano. Quem vai? Então eles têm um grupo e esses agentes penitenciários fazem o trânsito de toda a penitenciária. Então, São quantos presos hoje? 1182. Nossa. E aí eu falei pro Rafael, que era diretor do presídio, eu falei, Rafa, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer pro agendamento? Aí os advogados, não vai. Eu falei, velho, vamos, cara, por e-mail. Implementamos isso, então eu mando um e-mail 24 horas antes, pesado, o senhor diretor do presídio vem solicitar os presos. Quando o cara do trânsito chega no dia seguinte, ele já tem a relação de todos os presos que vão ser atendidos naquele dia seguinte. Interessante. E aí eles me incluíram os nossos clientes no trânsito. Então aquele cara que vai buscar na cela o cara para poder fazer a escola, ele já busca para ser atendido para advogado. Aí eles trazem todos os presos que vão ser atendidos. Já está organizado. E ficam dentro de uma triagem. Porque já tem agenda também. Já tem agenda. É. E aí, na época, falava assim, o Moacir é louco, o Moacir está jogando com o diretor do presídio, porque aí eles vão saber que o advogado vai, o advogado tá a cada cabeça, e aí eles não vão bater no preso. A ideia dos caras, velho. Aí, Vai ser assim. aí, como é que é? Chegou lá, como é que funciona o parlatório lá? Aí o cara fica de um lado, a gente do outro, interfone, vai falando ali. Explico o processo, geralmente eu levo cópia de, né, como é digital o processo, né? E eu até trouxe ele, tá ali, processo físico, eu vou pegar para te mostrar. Eu trouxe um processo físico para te mostrar como é que era físico, como é que é digital, mas ficou ali. E aí ele pega e a gente fala, eu imprimo o que está no processo digital e levo para ele, ó, esse aqui é o seu andamento, esse aqui está desse jeito, vai acontecer isso, assim, assim, assado. Beleza? Beleza. E assim eu fazendo. E como é que é o clima lá? É pesado, é hostil. Porque em Ponte Nova nós temos
numa penitenciária aqui que chama-se RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. O que é isso? E, na verdade, nas outras cadeias pode entrar cigarro, pode ter lanchonete, pode ter tudo. Aqui, no estado de Minas Gerais inteiro, o único lugar que não entra cigarro e não entra com uma série de coisas é aqui. Hoje, todos os presos do estado, a maioria que vão ter que ser punidos por indisciplina, tem Ponte Nova como referência e tem como referência a PPP, que é a Penitenciária Pública Privada, que é Ribeirão das Neves, que é igual aos Estados Unidos. É igual mesmo. Estive lá e é assim, a PPP, né, que é o presídio público-privado, é interessante que os agentes penitenciários não ficam dentro do pavilhão. Eles ficam numa sala, os do Estado, os caras que são concursados do Estado, e quem fica fazendo todo esse trânsito é a empresa privada. Sim. São 86 câmeras sem ponto cego. E todos com... Você entra, igual o filme dos Estados Unidos, pum, pum, abre a porta. Aí você, quando você chega na PPP, você tem que parar, eles vão te cadastrar. E aí fala, olha, o senhor vai andar, são 12 portões automáticos, você encosta assim, para, tem uma linha amarela, você para. Aí o cara lá tá olhando naquela câmera e, doutor, por favor, andar 3 passos para frente. Assim que a porta abrir. Aí quando você passa, velho, baixa aquele... Pô, velho, quando sai... Aí, é loucura. Moacir Fialho saiu lá, Arrepia até acordou os cedo, cabelos. 5 horas da manhã, foi na medida certa, fez o treino, voltou, foi lá na penitenciária de Ponte Nova, saiu de lá e foi pro júri. Como é que é lá no júri? O júri é tenso, né, irmão? Eu falo que júri é júri, jogo é jogo, né? Júri é tenso. O último que eu fiz em Rio Casca durou 17 horas. O quê? Começou 9 da manhã. Dá pra mim não, Toninho. Eu mandar mensagem pra ele. Meia-noite. Você tá indo aí, velho? Você tá aí ainda? Chama pra tomar uma cerveja. Como que funciona o júri, Moacir? O juiz, o promotor, os jurados, nosso rapaz ali de vez em quando é convocado. Aí, ó. Parabéns. Parabéns. Cara, é o seguinte. Fazendo seu dever. Um mês antes, eles pegam... existe um cadastro, um banco de dados de melhores pessoas que são tidas como pessoas ilibadas na sociedade. Mas mesmo assim eu continuo abafado. Eu sei. E você não pode negar. Não pode negar, você tem que ir. Se for no dia do podcast, nós tem que entrar com a Tem que entrar com alguma coisa. pedido lá. Não tem jeito. E aí eles escolhem lá 24 pessoas. Essas 24 são convocadas a comparecer no dia do júri. E daí são sorteadas 7. Daí forma o conselho de sentença. 7 pessoas. A promotora vai acusar, o advogado ou o defensor vai defender, e o juiz ele não pode fazer nada a não ser presidir. Ele só preside. Fala assim, ó, agora todo mundo, seus jurados de pé. Agora não sei o que lá tal. Doutor Moacir, você tem o tempo regulamentar de tanto. Ele não analisa a prova. Ele não pode. Isso é tudo das 7 pessoas. Comuns é o único momento que o Estado entrega o direito de julgar ao cidadão. Isso aí quando a pessoa praticou qual crime? Crimes contra a vida, tentado ou consumado. Homicídio ou homicídio tentado ou homicídio consumado. Então, é a única hora que ele faz assim, ó, tá aqui. E como a vida é o maior bem tutelado da nossa Constituição Federal, é o maior bem, qualquer crime conexo. Vamos supor que teve um caso lá em Jequiri que foi homicídio tentado com estupro e roubo. E aí o estupro e o roubo, eles são atraídos para o tribunal do júri. Entendeu? Eles são atraídos. E aí você tem 3 crimes com 7 pessoas que não sabem nada de direito. Que são pessoas que não podem ter conhecimento jurídico. E você tem que convencê-los. Dos 7. Que 4 tem que ser convencer 4. Ensinar direito a eles em 1h30. E depois mais 1h30 em réplica. De que você está certo e o promotor está errado. Difícil, hein? Aí o filho chora e a mãe não vê no júri. É desse jeito. Você saiu fora disso em frente. Mas é emocionante, né? Então, assim, cara, é um clima pesado. Porque, sabe o que eu falo do júri, Toninho? Quem ganha? Ninguém. Júri, todo mundo perde. Eu perco, o advogado, a promotora perde, o juiz. Nós perdemos, cara. Perdeu uma vida. Sabe? Aquele que está preso vai perder a vida dele preso.
aquele que morreu já não tem mais o que fazer. E aí? Fazer o quê, cara? Então, eu digo muito assim, o júri, ele é tão tenso, que eu te falo a verdade. Nesse de Rio Casca, eu demorei mais de 24 horas para ter um sono. Eu não consegui dormir. A adrenalina fica lá. Ela ficou muito alta e eu cheguei em casa 3 da manhã, sentei no sofá e fiquei sentado. Esse é muito amigo, chamou pra ir lá. Você foi. Não, imagina. E aí? Eu chamo ele direto, velho. Chamei ele direto. Quer falar, tio Alisson? Agora é hora de você Eu falar. só quero contar o seguinte: todo cidadão tinha que ir no júri. É legal, né? Assim, Já fui no apesar de eu simulado não da gostar, faculdade. Mas foi uma ótima experiência, sabe? Sim. Apesar de eu não Você gostar, vê, foi uma ótima o que ele falou. experiência. É onde o filho chora. É raro, mas acontece sempre. Você não tem que fazer, cara. Imagina, o senhorzinho, dono da farmácia, o cara que trabalha na padaria, ele que trabalha com streaming, julgando o cara, que não sabe de lei, julgando o cara, pelas provas dos autos. Lá em Rio Castro, eu sofri uma pancada quase da lei Mariana Ferrer, que do nada, pô, a promotora lá é gente boníssima. Eu adoro a doutora Ana Paula, tenho assim um carinho por ela, fez roda de vídeo comigo lá em Rio Casca, ela é fantástica. Começou, rapaz, ela era um feminicídio tentado, ela pegou pela ordem e começou a ler a lei Mariana Ferrer. Eu fiquei se olhando. Foi... Aí o doutor virou e falou assim, doutor Marcos, doutor Moacir, o senhor tem a palavra. Eu falei, mas para fazer o quê? Aí ele falou assim, não, para falar o que ela... Mas o que ela requereu? Ela leu a lei. Ah, menino. A mulher só ficou vermelho pior que você podia ser podcast. Foi ela falou a lei, velho. Eu nem comecei. Ela tá falando que eu não posso aqui achincalhar a vítima, etc. Mas eu não vou achincalhar. A própria vítima se achincalhou. Ela foi ao TikTok lá e lançou ela caída, não sei o quê. Depois ela sambando no TikTok. Ela mesmo fez o trabalho que eu precisava. E no final deu 4-3, quase que eu ganhei. Perdi por um voto. Fiquei triste porque eu perdi por um voto. É polêmico, mas se você quiser falar sobre a lei Mariana Ferrer. É o seguinte, cara, ela é necessária. Teve um julgado agora no estado de Minas que os próprios desembargadores, semana passada eu estava fazendo... Qual que é essa lei? O que é a lei? A Mariana Ferrer foi que um advogado, a Mariana sofreu uma violência sexual, né? E o advogado, na audiência, e a audiência digital, audiência gravada... Na época da pandemia. Ele começou. Ah, tá se fazendo de santinha, isso é uma coisa, você é mulher de programa, você não sei o quê. E agora tá se fazendo de santo, foi lá, usou droga, transou. E detonou com a mulher. E a mulher foi ficando, e a mulher chorava, e ele, o advogado, sacudindo a mulher. E daí, pô, criaram a lei Mariana Ferrer, falando assim, olha, agora, em todos os julgamentos, não se pode mais falar da vítima de feminicídio, da conduta dela. Independente do que ela faça, sendo prostituta ou não, você não pode falar da conduta da vítima. Sentido, né? Faz, irmão. Faz sentido. Mas aí é o seguinte, imagina eu estar num júri em Rio Casca, com 40 pessoas, lista de espera para subir. Sim. O clima lá parece um alçapão. Rio Casca, o tribunal de júri é pequeno. O espaço físico. E, cara, parecia aí uma panela de pressão. Falando, preciso jogar uma bola lá na arena. Você toma algum remedinho? Não, eu paro, fico de boa, sentado. Eu aprendi o seguinte, que eu não falo quando você falar. Quando você me Ministério Público fala, eu falo. Eu deixo. E aí isso vai criando uma certa raiva, sabe? Você vai pegando experiência, vai deixando. Na casquinha.